Evangelho, sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Frei Galvão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 29ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Frei Galvão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E eis aqui a memória daquele que sempre soube interpretar os sinais da presença de Deus. Isso é verdade. São Frei Galvão, na sua vida como religioso, sempre soube interpretar os sinais que Deus dava de sua presença e a empenhar-se, sendo ele mesmo, com seu testemunho de vida, um sinal da presença de Deus para a vida de muitos homens e mulheres aflitos com necessidades espirituais e necessidades físicas também. Jesus adverte no Evangelho de hoje a geração que o acompanha, dizendo que com habilidade e conhecimento, ou seja, com bom exercício da inteligência, com bom exercício dos sentidos, olha que interessante, eles conseguem interpretar os sinais do tempo e saber quando o sol e quando a chuva virão. Mas não conseguem interpretar os sinais da presença de Deus. Os sinais que vêm dos céus. Isso porque, para interpretar tais sinais, além da inteligência e dos sentidos, é preciso do dom da fé, que vai iluminar nossos sentidos, iluminar a nossa inteligência para que nós possamos recolher os sinais de Deus e interpretá-los da maneira justa. Ah, queridos irmãos e irmãs, como a fé é importante para nós descobrirmos, afirmarmos, celebrarmos o significado das coisas em nossa vida. Como assim, Padre Fábio? O próprio compreender o momento em que a chuva ou que o sol virão, associados ao dom da fé, dariam, por exemplo, a oportunidade de ter não apenas uma alegria pela certeza da chuva, mas a alegria pela certeza de um Deus que nos abençoa. A alegria pela certeza de um Deus que nos escuta. E a chuva, que é uma necessidade própria da lavoura e uma necessidade efetiva de quem dela depende, se tornaria um sinal não apenas da satisfação dessa necessidade, mas um sinal de uma relação íntima com um Deus que é amor. O sinal de uma relação íntima com um Deus que cuida, com um Deus que escuta, com um Deus que se dispõe por nós. Percebem? O ordinário, digamos assim, da vida, porque a intercessão pela necessidade da chuva, a chuva sobre a lavoura, são, pegando esse exemplo, né? São duas realidades necessárias, né?
O homem pode fazer de tudo, mas não pode fazer com que as coisas aconteçam no tempo. Em que sentido, Padre Fábio? A gente não tem o poder de fazer a chuva vir, né? Vai vir no seu momento. Isso mostra para nós a nossa limitação. Não somos onipotentes. Nós temos uma série de limitações, ou uma série de insuficiências, ou como poderíamos dizer de outro modo, temos uma série de impotências. Somos capazes de ver e interpretar nossas necessidades com muita precisão, mas diante delas temos muita impotência a ser reconhecida. A maioria das necessidades últimas da nossa vida, elas superam a nossa possibilidade de uma resposta eficaz o suficiente a ponto de garantir essa necessidade ao 100% sem depender de nada. Então nós temos sempre uma dependência efetiva, ou seja, nós seremos sempre necessitados de ajuda. Quando temos o dom da fé e através dela compreendemos a ajuda que nos vem do céu, compreendemos que o nosso Deus é aquele que se levanta por nós, é aquele que se inclina para ouvir as nossas preces, é aquele que zela pela nossa felicidade, nós vamos começando a ter no coração uma grande alegria e uma certeza a mais de que na vida nada nos faltará, porque Deus é por nós. Não haverá uma necessidade que não será, na minha existência, uma experiência com esse Deus. Ou seja, as minhas necessidades, para quem tem fé, não vão falar só de mim, vão falar do grande amor de alguém por mim, que é o próprio Deus. E ao mesmo tempo, ver as necessidades dos meus irmãos vai me ajudar a também perceber isso, que eu não sou só alguém que tem a mesma necessidade que ele, mas eu posso ser alguém na vida dele, aquele que o aproxima ou que o leva a estar junto do próprio Deus, que será alguém entre nós. Olha que lindo, muito maior do que só você. O homem que tem fé consegue ver a vida de uma maneira mais larga, mais ampla, mas não só isso, consegue desse modo compreender e viver um sentido para a sua vida. Porque nós não vivemos para suprir as nossas necessidades. Assim vivem as bestas selvagens, que se não suprem suas necessidades, morrem e terminam sua existência. Nós vivemos para ir para o céu. Nós vivemos para estar na eternidade junto com o Senhor. E como é bom saber que nosso Deus está por nós, para que nós possamos viver cada singular momento dessa vida para estar com Ele. Para isso, Ele nos deu o dom da fé, que hoje somos chamados a renovar, olhando o testemunho de São Frei Galvão, que com tanto amor e zelo olhava, como falávamos ainda há pouco, para aqueles que lhe eram confiados, a fim de que sua vida pudesse ser um sinal da presença de Deus para cada um deles. Peçamos essa graça também por nossos irmãos e irmãs, a fim de que entre nós a reconciliação sempre triunfe e a comunhão entre nós seja a última palavra e a mais bonita. Cristo vive no meio de nós. Por isso, nós estamos unidos e estaremos nesta vida e por toda a eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos pela intercessão de São Frei Galvão e da Santa Mãe de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.